Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Essa aula nossa de desenho 1 é uma aula sobre tangências e concordâncias. É uma aula que não dá para assistir no sofá, na cama, na poltrona, tá? Essa aula vocês têm que sentar em algum lugar que dá para colocar uma folha e trabalhar com a régua e com o compasso, certo? É uma aula muito técnica que eu vou explicar passo a passo como que se faz uma tangência, como que se faz as concordâncias, e a gente culmina essa aula no finalzinho com o desenho de um spinner e uma lâmpada também, onde tem várias curvas concordando entre si, que você não percebe a hora que acaba uma e começa a outra. Então, como é uma aula muito técnica, que eu vou falar, olha, para fazer a tangente, pega o raio desse arco, faça assim, assado, cozido, não dá para ficar só escutando. Se ficar só escutando, vai ser uma aula perdida, tá? Não serve para nada. Eu vou gravar depois um outro vídeo curtinho falando para vocês a respeito dos trabalhos, que a gente está sem perspectiva de volta, então nós vamos precisar sim ir fazendo os trabalhos, entregando conforme possível, e quem não conseguir vai acumular tudo para o final, mas não há previsão de volta, tá bom? Então depois eu vou explicar sobre os trabalhos. E o spinner do final dessa aula é um dos desenhos também para entrega. Então, apoiem o celular numa mesa, o computador, peguem uma folha. A gente não vai precisar do jogo de esquadros hoje, só da régua e do compasso. Quem não tem o compasso, está sem material de desenho, vê se alguém na família tem. E, em último caso, tem esses compassos bem baratinhos do supermercado, pede para alguém fazer a gentileza de comprar um para vocês. De fato, não dá. Daqui para frente, que a gente vai trabalhar com as curvas, com as malhas, com as mandalas, não tem como não ter um compasso, tá? Ainda que bem simples, mas precisa dele. Fazer as nossas aulas de desenho daqui para frente, sem o compasso, é como uma aula de corte e costura sem uma agulha ou sem uma tesoura, tá bom? Não precisa ser o melhor do mundo, mas precisa ter um compasso, certo? Então, quem não tem, para essa aula agora, dá um jeitinho de arrumar, empresta de alguém e depois volta para assistir, tá? Então, eu vou seguir com vocês a respeito das tangências e concordâncias. Vamos lá. Primeiro falando o que é uma tangente, né? A tangente a gente chama, é uma reta tangente. Tangente uma reta tangente a um arco de circunferência tem apenas um ponto em comum com o arco, tá bom? Então aqui, olha, a gente tem o arco da circunferência e aqui essa reta T é uma reta tangente a esse arco de circunferência. Ela tem apenas um ponto em comum com a curva, que é aqui no ponto T. Uma propriedade muito importante da tangente, reta tangente, que a gente sabendo dessa propriedade, a gente consegue construir as tangentes, essa propriedade aqui, ó. A reta tangente é perpendicular ao raio do arco da circunferência, no ponto da tangência. O que é isso? Aqui eu tenho o ponto de tangência, ou seja, o ponto onde a reta encontra ou cruza, é o único ponto em comum da reta e da curva, desse arco aqui. Então, neste ponto, se eu traçar a reta do raio, né, se eu ligar o centro da circunferência até esse ponto, né, tá vendo? A gente tem o raio da circunferência aqui. Neste ponto de tangência, esta reta aqui do raio é perpendicular à reta da tangente, certo? Então, isso é uma propriedade da tangente. Ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Esse exemplo aqui, ó, onde a reta, eu estou exagerando a distância, mas acontece muito quando a gente vai usar AutoCAD ou algum software de desenho, a reta ficar bem próxima, bem pertinho da circunferência, mas não encostar. Tá, tô dando um zoom aqui, ó. Então, quando a reta não encosta, não tem um ponto em comum com a curva, isso não é uma reta tangente. Outro caso que acontece é quando, estou exagerando aqui, tá? Eu fui bem para frente, mas às vezes a reta está bem pertinho aqui do cantinho e ela passa por dois pontos, ela corta um pouquinho a circunferência. Isso aí também não é uma tangente, tá? Então, tangente é quando a reta tem apenas um ponto em comum da curva. Como é que a gente constrói? Olha lá, agora precisa pegar o papel, colocar na mesa aí, né? Desenhar uma circunferência.
Antes de desenhar a circunferência, o que a gente faz? Marca o centro da circunferência, para não ficar procurando o buraquinho do compasso depois, do furo, tá? Então, marca lá na folha de vocês. Marca um sinalzinho onde vai ser o centro da circunferência, espeta o compasso lá e traça uma circunferência de qualquer tamanho. Escolhe um ponto da circunferência, escolhi o ponto T aqui, aonde a gente vai querer construir uma tangente passando por este ponto T. Então, olha lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou traçar o raio, né? Lembra que a gente tem a tangente é perpendicular ao raio? Então, primeira coisa, eu vou traçar o raio OT. Então, eu ligo aqui o centro da circunferência com T e eu continuo, tá? Eu vou prolongar para ter uma reta auxiliar, tá? Então, eu vou prolongar o raio e eu vou marcar nesta semirreta os pontos A e B equidistantes a T. Qual que é o meu objetivo? Construir uma perpendicular aqui, ó, tá? Reta perpendicular, lembra lá da mediatriz? Mediatriz é uma reta que corta um segmento em duas partes iguais, formando uma perpendicular com o segmento. Então, eu tenho esse segmento aqui, a perpendicular pode ser uma reta mediatriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto para lá e um para cá que sejam equidistantes de T. Como é que eu faço isso? Espeto lá a ponta seca do compasso em T, abre o compasso em qualquer medida, marca para a direita o ponto A e marca para a esquerda o ponto B. Então, eu tenho dois pontos equidistantes de T, tá? Então, façam isso daí. Aí, eu vou achar a mediatriz desses dois pontos, né? Mediatriz vai dar aqui a reta, que é uma reta perpendicular, vai dar exatamente a reta tangente. Então, a mediatriz do segmento AB, lembra? Ponta seca do compasso em B, abre numa medida maior que a metade aqui, arco em cima, arco embaixo, sem mexer na abertura do compasso. Ponta seca lá em A, cruzo o arco de cima, cruzo o arco de baixo. Se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter a reta mediatriz. A reta mediatriz, que ela vai fazer uma perpendicular com o raio, é a reta tangente da circunferência no ponto T. Bom? Então, façam aí na folha de vocês uma circunferência de qualquer tamanho, coloquem um ponto, marquem nessa circunferência um ponto T qualquer e tentem encontrar a reta tangente que passa por este ponto T. É legal fazer isso umas 2, 3 vezes, para aprender a fazer isso. Daqui para frente, vários procedimentos que a gente for fazer, vai usar isso que a gente fez até agora, tá? Bom, e quando a gente não sabe onde está o centro da circunferência, como é que eu faço? Então, aqui eu tenho, ó, o meu problema é esse, ó, eu quero uma reta tangente a este arco de circunferência que passe pelo ponto T. Quero uma tangente aqui. Não sei onde está o centro da circunferência. O que eu vou fazer? Então, eu vou traçar uma circunferência com centro em T. Traço a circunferência lá, tá bom? Aí, eu vou encontrar o ponto A e o ponto B. Esses pontos são os cruzamentos da circunferência que eu tracei, a circunferência auxiliar ao arco de circunferência que eu já tinha. Então, eu encontrei ponto A e ponto B. Depois, eu vou traçar a mediatriz do segmento AB. Lembra como faz de conta que é um segmento aqui, ó, AB? Eu vou tentar encontrar a mediatriz, o ponto médio desse segmento AB. Quando eu faço isso, quando eu encontro aqui, tá? Esse procedimento já expliquei no slide passado. Vocês já viram isso várias vezes. Então, como se tivesse um segmento AB aqui, ponta seca do compasso em A, abre mais da metade, arco em cima, arco embaixo. Ponta seca do compasso em B, sem mexer no compasso, cruzo os arcos e ligo os pontos. Eu vou ter aqui a mediatriz. Com isso, eu vou achar esse ponto C e o ponto D. Ponto C e ponto D são os pontos que a circunferência auxiliar cortam essa mediatriz. Ó, traçar a mediatriz do segmento CD. CD aqui, no fundo, ele é aquela reta do raio. O centro da circunferência está em algum lugar dessa reta aqui para baixo, tá bom? Então, eu fiz tudo isso aqui até agora para encontrar a reta do raio. Agora eu vou achar a perpendicular a essa reta. Então, eu vou traçar, vou usar o procedimento de mediatriz ao ponto C e ponto D. Aí eu achei a reta tangente, tá bom? Bom, aqui, então,
voltando só um pouquinho nesse slide, esses pontos aqui, A, B, C e D, são todos pontos auxiliares, e essa circunferência é uma circunferência auxiliar, e a reta do raio aqui também é auxiliar. A única resposta desse problema nosso aqui é essa reta vermelha, que é a reta de tangente. Quando vocês forem fazer as construções, nas folhas, nas pranchas para entregar, podem deixar as retas de construção. Tá? É até bom depois, porque vai ficar com vocês, né? Vocês vão me entregar só uma imagem do trabalho de vocês, uma foto, um arquivo de imagem. É bom que vocês tenham isso resgatado com vocês. E quando ficam as linhas de construções, é mais fácil vocês lembrarem quando precisar. Bom, outra construção que eu quero agora, uma construção que eu vou traçar duas tangentes ao mesmo arco de circunferência. Como assim duas tangentes? Eu tenho aqui, ó, traçar duas tangentes à circunferência por um ponto fora da curva. Meu ponto está aqui, fora desse arco. A gente tinha feito até agora, escolhido um ponto na curva e traçado uma tangente que passa naquele ponto. Agora, o meu ponto está fora da curva. Eu quero uma reta que passe por esse ponto P e passe pela circunferência cruzando apenas em um ponto, em cima e embaixo. Então, eu vou traçar duas retas tangentes que passam por esse ponto P. Então, eu vou ter alguns passos para chegar nisso. Primeiro passo, ligar o centro da circunferência ao ponto P. Tá? Liguei lá. Vão fazendo junto comigo, parando o slide e fazendo junto comigo. Segundo, traçar a mediatriz do segmento OP. Eu tenho o segmento aqui, ó, OP, eu quero achar a metade dele. Na verdade, eu não quero aqui uma reta. Eu vou traçar a mediatriz só para encontrar o ponto médio, que eu vou chamar de M. Então, achei o ponto médio aqui. Lembra disso, né? Ponta seca do compasso no começo da extremidade aqui do segmento. Abre até mais que a metade, arco em cima, arco embaixo. Sem mexer na abertura do compasso, põe lá na extremidade do segmento, cruza o arco de cima, cruza o arco de baixo. Se eu ligar esses dois pontos aqui, eu vou ter o ponto médio. Se eu traçar a reta inteirinha, a reta mediatriz. Aonde a reta cruzou com o segmento, a gente chama de ponto médio. Então, só me interessa aqui esse ponto médio. Chamei de M, tá? Da metade aqui. Depois, com centro em M. Quando eu falo assim, centro em M, significa ponta seca do compasso em M, tá bom? Então, eu vou pôr a ponta seca do compasso em M. A abertura MO significa o tamanho da abertura do compasso. Então, a abertura do compasso vai ter o tamanho do segmento MO. Ó aqui, ó. MO tá aqui, MO. Então, eu vou pôr o compasso aqui em M, vou abrir o compasso até O e vou traçar um arco que cruza a circunferência. Quando eu fiz isso, eu encontrei os dois pontos de tangência, por este ponto a este arco de circunferência. Aí é só ligar, né, o ponto P a T1, que é o primeiro ponto de tangência, e P a T2, que é, aliás, eu chamei de T e T1 aqui, né? Então, eu liguei P a T, depois liguei P até T1. Encontrei duas retas T e reta T1. Né? Lembrando que nome de ponto é letra maiúscula, nome de reta é letra minúscula. Tanto faz aqui quando a gente vai usar T1 ou T', tanto faz, tá? Usar T, colocar o número 1 aqui subscrito, ou colocar um apóstrofe aí, uma linha para cima, então é só nomenclatura. No fundo, para a gente, esses nomes não importam muito. Só está cheio de nome, cheio de letra aqui, para vocês poderem aqui ler a teoria e ir seguindo, entender o que acontece, certo? Mas quando vocês forem traçando, nem precisa ficar colocando esse monte de nome. Então, o que importa é que a gente encontrou duas tangentes passando por um ponto fora da curva. Bom, agora eu tenho esse outro problema aí. Eu tenho duas circunferências, as que estão em azul, e quero encontrar retas que são tangentes às duas circunferências. Então, eu quero uma reta que tangencia as circunferências aqui por cima e outra reta que tangencia as circunferências por baixo. É a famosa aqui correia da bicicleta ou correia de qualquer coisa, certo? Então, eu tenho que encontrar este ponto, este ponto, este ponto e este ponto. Então, a gente vai ter uma série de passos
para encontrar esses 4 pontos de tangência. Então, vamos lá. Papel aí, desenhem 2 circunferências. Só que antes de fazer as circunferências, é bom a gente ir anotando alguns passos. Por exemplo, o tamanho dos raios da circunferência. É muito importante que a gente não perca esse tamanho aqui deste raio e este tamanho deste raio, tá? O que importa é que a gente vai ter 2 circunferências de raios diferentes. Se as circunferências fossem de raio igual, ia ficar elas seriam paralelas aqui, né? Vamos supor que elas fossem duas circunferências grandes aqui, as tangentes iam ser paralelas entre si e perpendiculares aqui aos diâmetros da circunferência, tá? Então, quando a gente tem 2 circunferências iguais, é muito fácil achar os pontos de tangência. Agora, quando são tamanhos diferentes, é que a gente precisa agora desse passo a passo aqui, esses vários passos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou traçar 2 circunferências de tamanhos diferentes, marcando o tamanho de R1 do primeiro raio e marcando o tamanho de R2, o segundo raio, tá? Então, vocês podem fazer uma reguinha aí na folha de vocês e marcar o tamanho de R1 e marcar o tamanho de R2, qualquer tamanho. Então, depois eu vou ter uma circunferência auxiliar, esse é o nosso primeiro passo para encontrar aqueles 4 pontos de tangente. Eu vou ter que desenhar essa circunferência auxiliar pequenininha aqui, tá? Que ela tem o mesmo centro que a circunferência maior. Que raio que vai ter essa circunferência auxiliar? É um raio específico. Eu chamei de R3, tá? Então, o raio da circunferência maior é R1, raio da circunferência menor é R2 e raio da circunferência auxiliar é R3, certo? Como é que eu vou encontrar R3? R3 é o R1 menos o R2. Então, eu vou ter que pegar o tamanho do raio, do primeiro raio, que é maior, e vou ter que tirar o segundo raio, que é o raio menor. Tá? Como é que a gente faz isso graficamente, sem ficar medindo e fazendo conta, porque também não vai dar exato? Faço isso, ó. Marco no papel lá, graficamente, o tamanho de R1. Então, eu pego com o compasso o raio aqui e marco daqui até aqui numa reguinha. Tem o tamanho de R1. Como é que eu subtraio o raio 2 desse tamanho aqui? Pego com o compasso lá o tamanho de R2, ponho o compasso bem no comecinho onde começou R1 e marco lá onde deu R2. O que sobrou é o R3, certo? Então, essa é a subtração de vetores. Vocês já fizeram isso no vestibular, lá atrás, em algum lugar, certo? Então, subtração de vetores. A gente está subtraindo tamanhos sem saber quanto que eles medem numericamente. Então, daí eu vou pegar o compasso aqui, no tamanhinho do R3, vou pôr o compasso no centro da circunferência maior e vou traçar a minha circunferência auxiliar de raio 3, tá? Então, esse foi o primeiro passo. Achei essa circunferência auxiliar, que tem o raio da primeira menos o raio da segunda. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui, ó, o centro dessa circunferência maior com a circunferência menorzinha lá e vou encontrar o ponto médio deste segmento. Então, para o vídeo aí agora, traça lá a circunferência menor, inscrita na circunferência maior, que é essa daqui. Liga os dois centros, liguei aqui, ó, e encontro o ponto médio. Na verdade, o que me interessa é só o ponto médio, o M aqui, tá bom? Aí a gente vai continuar. Bom, então eu tenho aqui as 2 circunferências, tá de tamanho diferente do slide anterior, mas é para vocês poderem enxergar melhor, certo? Então, eu tenho aqui a circunferência minha, maior, a circunferência menor. Eu quero traçar uma tangente aqui por cima, uma tangente aqui por baixo. Então, o que eu fiz? Tracei uma circunferência aqui auxiliar interna, liguei o centro dessas 2 circunferências e encontrei o ponto médio. Por acaso, no meu desenho aqui, deu quase no arco da circunferência, tá? Não tem importância. No caso de vocês, pode dar ou não, mais para lá ou mais para cá. Só foi uma coincidência isso. Então, o que eu vou fazer agora? Com o centro em M, vou pôr o compasso aqui, vou abrir o compasso até o centro da primeira circunferência, espeto o compasso aqui, abre até aqui e traço um arco de circunferência. Eu posso até traçar a circunferência inteira, certo?
A gente fez isso já no slide passado para encontrar as tangentes externas. Então, ponta seca do compasso aqui, abriu até o centro e traçou um arco ou traçou a circunferência inteira. Quando eu faço essa circunferência aqui, aonde este arco cruzou com a circunferência auxiliar minha interna aqui, eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Então, esse arco que eu tracei aqui cruzou a minha circunferência auxiliar, eu marco aqui em cima ponto A e ponto B. Próxima etapa, eu vou traçar as tangentes auxiliares, PA e PB, tá? É igualzinho a gente fez anterior, ó. É como se eu tivesse aqui um ponto fora dessa circunferência e fosse encontrar as tangentes externas. Foi isso que eu fiz até agora. E depois disso, aí eu vou traçar o raio OA e prolongar até a circunferência maior. O que significa raio OA? O raio da circunferência aqui, ó, O passando pelo ponto A. Então, eu vou ligar aqui OA e continuo até encontrar a circunferência maior. Quando encontrou a circunferência maior, eu vou ter o ponto T1, é o nosso primeiro ponto de tangência. E vou fazer isso aqui embaixo também, que é o sexto passo aqui. Traçar o raio OB, venho até aqui e prolongo e vou encontrar T2. É o segundo ponto de tangência. Então, eu já sei na circunferência maior aqui, aonde passa a tangente aqui e onde passa a tangente aqui. Passa em T1, passa em T2. Falta encontrar na pequenininha aqui, onde são os pontos de tangência. Para isso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou centrar o compasso em T1, com o raio AP, eu vou marcar o terceiro ponto de tangência. O que significa raio AP? Eu vou ter que abrir o compasso no tamanho AP. O AP aqui, ó, AP. Então, eu vou pegar o ponta seca do compasso, colocar em A, abrir até em P. Pronto. Marquei o tamanho AP. Tiro o compasso daí, ponho a ponta seca do compasso aqui em T1 e marco nessa circunferência aqui, este ponto, ponto T3. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, certo? Então, olha lá, eu vou pegar, aqui está falando assim, ó, centrar o compasso em T2 com raio BP. O que é BP? Tá aqui, ó, BP. No fim das contas, esse BP aqui, ó, é o mesmo tamanho que o AP, tá? Vocês já estão com o compasso com essa medida aí. Põe a ponta seca do compasso em T2, vem aqui na circunferência pequena e marca T4. Já tem os pontos de tangência, 1, 2, 3 e 4. Eu vou ligar aqui, ó, T1 com T3, T2 com T4, certo? Então, aí eu encontrei as tangentes externas a duas circunferências. Haja Deus, né, pessoal? Então, assim, desenho técnico é muito mais legal ter em sala de aula, fazendo junto, parando cada pouquinho. Mas, devido às circunstâncias, então vocês vão parando o vídeo aí, tendo uma paciência bem grande e fazendo aos pouquinhos, tá certo? Vale a pena aprender com calma e testar, e experimentar, e desenhando, e vocês vão aprendendo aos pouquinhos, tá bom? Eu fiz aqui os slides da melhor forma que eu pude. Vamos continuar. Eu sei que, né, tem hora que cansa, tem hora que enjoa, mas vamos continuar. A gente consegue, tá? Então, a gente fez agora as tangentes externas. Se eu quiser as tangentes internas, eu vou ter um passo a passo muito parecido, mas vai ter hora que eu vou mudar um pouquinho. Bom, então vamos lá. Eu tenho duas circunferências, as mesmas duas circunferências que eu tinha. Então, agora pega outra folha aí, outro pedacinho da folha, desenhem outras duas circunferências e vamos começar esse passo a passo aí das tangentes internas. Bom, também, né, essas duas circunferências, a primeira eu vou chamar de raio 1, a segunda eu vou chamar de raio 2. Cada uma vai ter um tamanho diferente. Lá no exercício passado, o que eu fiz? Eu tirei o raio de um da outra para traçar a circunferência auxiliar. Agora eu vou somar os dois raios. Então, olha lá, ó. Eu tenho minha circunferência aqui, essa daqui é minha circunferência original. Essa e a pequenininha aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma circunferência de raio 3,
que o raio 3, ó, aqui embaixo, ó, é a soma do raio 1 mais o raio 2. Como é que eu faço isso? Pega lá o tamanho do raio 1, coloca aqui numa retinha, pega o tamanho do raio 2, vem lá a partir do raio 1, marca quanto que está o raio 2, somando os dois eu vou ter raio 3. Então aí eu pego o compasso, ponho aqui no comecinho desse segmento, abro até o final de raio 2, espeto aqui no centro da minha circunferência maior, abro aqui, já está aberto, né? Traço a circunferência auxiliar. Então eu vou ter circunferência maior, circunferência menor e circunferência auxiliar. Bom, vou fazer boa parte dos procedimentos iguais que eu tinha feito antes. Então, olha lá, vou ligar o centro dessas duas circunferências aqui e vou encontrar o ponto médio. O ponto médio está aqui, certo? Então, ó, repetindo ela aqui, ó. Agora a minha circunferência auxiliar é essa de fora, tá bom? Então, eu liguei as duas circunferências e encontrei o ponto médio. O que eu vou fazer agora, ó? Ponta seca do compasso em M, abro até MO e traço uma circunferência. Mesma coisa que eu fiz antes. Ponta seca do compasso em M, abro até O aqui e traço essa circunferência inteira. Ou só um arco aqui, tá? Traçar as tangentes auxiliares, PA e PB. PA e PB. Aonde que está A e B agora? Ó? Aonde esse arco cruzou a circunferência externa, eu marquei o A. Aonde esse arco cruzou a circunferência externa, eu marquei o B. Circunferência externa é minha circunferência auxiliar. Então, eu tenho as duas tangentes auxiliares aqui, certo? Agora, eu vou traçar o raio OA encontrando T1. O que é isso? É muito parecido com o que eu fiz no outro procedimento, tá certo? Só que ó, o outro é invertido aqui, ó. Eu vou ligar o raio aqui OA. Na hora que eu fizer isso, eu já achei T1 na circunferência de dentro. E vou fazer a mesma coisa aqui para baixo. Vou ligar OB e vou encontrar T2 na circunferência de dentro. Então, esse T1 e esse T2 já são dois pontos de tangência. Agora, eu preciso encontrar os outros pontos aqui nesta circunferência menor. Então, eu vou pegar esses tamanhos aqui de tangência e vou repetir, igual eu fiz no procedimento anterior. Então, olha, com o compasso em T1 aqui, eu vou pegar esse tamanho aqui, ó, AP. Então, na verdade, primeiro eu ponho o compasso em A, abro até P e fico com essa abertura, essa medida. Tiro o compasso de A, coloco aqui em T1. Eu vou marcar agora um ponto aqui embaixo da circunferência, né? Na outro passo aqui a gente marcava em cima, porque eu queria tangente externa. Agora eu quero tangente interna. Então, eu vou pegar essa medida e vou marcar aqui embaixo, na circunferência menor. Vou repetir esse passo com o ponto T2, aqui, ó. Então, eu vou pegar o tamanho BP, que é o tamanho que já está no compasso de vocês. Espeta a ponta seca aqui em T2 e vem até aqui nessa parte da circunferência e marca T4. Aí, eu vou ligar T1 com T3, T2 com T4. Nisso eu tenho as tangentes internas. Tá? Então, façam o passo a passo direitinho, vai parando o vídeo e tentem encontrar as tangentes internas. Bom, agora saindo um pouco da tangente e das tangentes, né, indo para a concordância, a gente chega na teoria final dessa aula aqui. O que significa concordância? Concordância está aqui, ó. Concordar duas linhas de mesma ou diferente espécies, que significa mesma espécie ou diferente espécie. Curva com curva, curva com reta, reta com reta, tá? Reta e curva são linhas de espécies diferentes. Então, quando eu quero concordar duas linhas da mesma ou diferente espécies, significa reuni-las de tal maneira que se possa passar de uma para outra sem gerar um ângulo, sem fazer uma quina, sem fazer uma ponta. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa curva que concorda com essa reta. Esse ponto C aqui, se ele não tivesse marcado, a gente não consegue, inicialmente, determinar exatamente onde acabou a curva e onde começou a reta, se a concordância for bem feita.
Então, concordar significa com suavidade sair de uma espécie e ir para outra. Aqui, ó, eu tenho uma concordância de uma curva com outra curva. Bom? Então, como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Pega aí o compasso de vocês, um pedacinho da folha, marquem o centro aí de um arco e tracem um arco qualquer. Eu quero concordar um outro arco com este aqui, ó. Então, tem essa curva aqui, eu quero fazer uma outra curva concordante com essa. Então, primeira coisa que eu vou fazer é ligar o centro do arco a uma das suas extremidades. Então, eu vou ligar aqui, esse aqui é o centro do arco, tá? O arco acabou aqui. Então, eu vou ligar o centro do arco com o final e continua. Essa reta aqui é uma reta auxiliar. Em qualquer lugar que eu colocar a ponta seca do compasso nessa reta, abrir o compasso até o final do arco e traçar um outro arco, eu vou ter uma curva concordante a essa. Então, o compasso não pode estar nem para cima, nem para baixo dessa linha. Se eu quero um arco concordante a este, o centro do novo arco tem que estar nessa mesma linha aqui, auxiliar que eu desenhei, que é o centro do arco até o final dele. Então, eu vou pôr a ponta seca do compasso aqui, ó, em O, né? Na mesma linha, ó, determine o centro do próximo arco. Escolhi um ponto aqui. Ponta seca do compasso em O, novo O. Abro até o finalzinho do arco e traço um arco de circunferência. Então, aqui, ele vai ficar direitinho concordante, tá bom? Vou querer agora uma outra curva concordante com essa. Vou repetindo o procedimento. Vou ligar aqui o centro desse arco novo até o final dele, traço uma reta auxiliar e em qualquer ponto dessa reta aqui pode estar o centro do meu novo arco concordante. Então, eu vou escolher um ponto aí, ponta seca do compasso aqui, abro até o finalzinho daquele arco e traço um outro arco. E vou fazendo isso, tá? Isso são arcos concordantes. Então, parem o vídeo agora e tentem traçar alguns arcos concordantes. Tá vendo aqui, ó, a carinha de começo de um spinner ou a carinha de um bulbo de uma lâmpada, tá? Então, são curvas que se concordam entre si, curvas concordantes. E quando eu quero fazer, por exemplo, uma esquina, a quina de uma mesa, de um quadrado, como é que eu quero, quando eu quero concordar uma reta com uma curva, como eu faço? Então, tá lá, ó, concordância entre retas e arcos. Tem aqui uma reta qualquer. Eu vou traçar uma perpendicular na extremidade desse segmento. Essa reta aqui é segmento auxiliar. E em qualquer lugar que eu colocar a ponta seca do compasso nesta reta auxiliar, eu posso abrir até esta reta e traçar uma curva. Então, eu vou escolher aqui, ó, um centro qualquer, vou abrir o compasso até aqui e traçar um arco. Este arco está concordando com esta reta, ou esse segmento de reta. Vou escolher um outro centro. Ponta seca do compasso aqui, abre até esse segmento de reta, aqui, esse finalzinho, ó, e traço um arco. Também ele vai ser concordante ao primeiro segmento, tá bom? Então, quando eu quero concordar uma reta com um arco, eu vou no final da reta, traço uma perpendicular, de qualquer ponto daquela perpendicular pode ser o meu centro do meu arco, tá bom? Então, experimente aí também na folha de vocês. Bom, construção de uma oval. Como é que a gente faz para construir uma oval com o compasso? Tá vendo que não dá para fazer essa aula sem ter um compasso, né? Não tem jeito. Nem vale a pena ficar escutando, só escutando. Nem eu acho que não aguentaria ficar escutando uma aula dessa sem ficar experimentando, tá? Realmente é muito chato. Bom, então aqui, ó, construção de uma oval pelo eixo maior. Esse AB aqui, ó, é o meu eixo, aliás, eixo menor, desculpa. Então, o meu oval vai estar aqui, ó, vai ser um ovo aqui, e AB é o eixo menor desse ovo. Então, o que eu faço? Primeira coisa, encontrar o ponto médio do segmento AB. Encontrei o ponto médio aqui. Aí, eu vou traçar uma circunferência por este ponto. Então, eu vou pegar a ponta seca do compasso, colocar aqui no centro, abrir até A ou até B, e vou traçar uma circunferência. Então, eu tenho uma circunferência auxiliar. Depois, traçar o diâmetro perpendicular. Então, eu venho aqui, ó, eu traço essa linha aqui, é um diâmetro, né? OA é o raio, OB é o raio,
AB é o diâmetro. Vou traçar uma perpendicular a AB aqui. Então, eu tenho um outro diâmetro que eu encontrei. Onde esse diâmetro cruzou com o arco da circunferência aqui, eu marquei o ponto C. E onde cruzou aqui, eu marquei o ponto D. Traçar retas auxiliares ligando BD, BC, ó, BD está aqui. Vou traçar uma reta auxiliar aqui. BC, tá vendo? Vou traçar uma reta auxiliar aqui. AD, vou traçar uma reta auxiliar aqui. AC, vou traçar uma reta auxiliar aqui. Então, eu encontrei retas auxiliares, olha. AB, aliás, AB, a linha, B', tá? São retas auxiliares. Com centro em B, cadê B? B tá aqui, ó, tá bom? Centro em B. Raio BA, que significa raio BA. Abrir o compasso no tamanho de BA. Então, ó, ponta seca do compasso aqui em B, abre até A, traço um arco aqui em cima que vai de B' até B, tá bom? Então, a teoria aqui, ó, com centro em B, raio BA, centro em B, abre o compasso até aqui, traçar um arco limitado pelas retas auxiliares B e B'. Então, vou traçar um arco aqui em cima, tá bom? Agora, eu vou fazer de cima para baixo a mesma coisa. Eu vou encontrar aqui o ponto E, vou encontrar aqui o ponto F. Agora, eu vou pôr a ponta seca do compasso em A, aqui, ó, com centro em A, raio AB, é o mesmo raio de antes, ó, vou abrir o compasso até B e vou traçar um arco aqui embaixo, limitado pelas retas aqui, A' e A. Onde esse raio cruzou essas retas auxiliares, eu vou encontrar o ponto G e ponto H. Então, ponta seca do compasso aqui em A, abre até B e traça esse arco aqui. Faltou fechar o ovo aqui dos dois lados, né? Então, sexto passo, ó, com centro em D, D tá aqui, raio DF, abro o compasso até F, traço um arco aqui que vai até H. E vou fazer a mesma coisa aqui com o ponto C. Ponta seca do compasso em C, abre até E, fecha aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui a oval perfeitinha, feita com compasso, sem usar curvas auxiliares nenhuma, assim, réguas com curvas auxiliares, tá bom? Só com o compasso. Então, é legal treinar isso aí, faz de novo, né? Testa outra vez, volta aqui, ó, o vídeo para trás aí e tentem fazer uma outra oval, tá bom? Bom, agora a vez de vocês, né? Vamos construir um spinner. Esse spinner, todo mundo já viu, já sabe o que é uma série de curvas que se concordam entre si, né? Essa curva de cima concorda aqui embaixo com outra curva, concorda com outra curva em cima, são várias curvas concordantes. Vocês já têm a teoria para fazer esse spinner. Esse spinner vai precisar desenhar e mandar foto para mim depois. Eu vou depois explicar como é que eu vou receber esses trabalhos, tá legal? Não precisa ser folha muito grande, não. Pode ser num A4 e pode ser qualquer tamanho. Esses tamanhos que estão aqui são tamanhos que a gente usava no AutoCAD. Não precisa usar esses tamanhos. Usem qualquer tamanho, tá legal? Aqui, olha, tem alguns símbolos que talvez vocês não tenham visto ainda. Quando tem aqui, ó, R60, significa que o raio dessa circunferência onde está aqui essa setinha é 60, né? O centro dele está aqui, ó. Então, daqui até aqui deveria ter 60 unidades, milímetros, sei lá que unidades são em metros, centímetros, tá bom? No CAD a gente usa só unidade. Quando a gente tem, então, o R significa que é raio. Quando a gente tem essa bolinha cortada aqui em cima, ó, como se fosse um zero cortado, isso é o símbolo do diâmetro. Então, aqui significa que o diâmetro é 15. Quando está escrito assim, ó, 3 vezes diâmetro 15, significam 3 circunferências de 15 de diâmetro. Quais são as 3 circunferências? Aqui, ó, esta e esta, tá? Aqui, ó, esse arco aqui, ó, tem 120 graus. Este outro arco, 120 graus.
Então, não se preocupem com essas medidas. Vocês vão fazer um spinner de uma medida, a medida que vocês resolverem fazer, tá? Do que couber no papel de vocês. Então, como eu faço, como é que eu começo isso? Vou desenhar com vocês do começo. Quais são os passos para fazer isso? Então, primeiro, vou voltar no de trás aqui, ó. Dá para imaginar que estes centros aqui dessas circunferências são as pontas, estão nas extremidades de um triângulo equilátero. Eu posso começar por este triângulo equilátero, ó, tá? Então, como é que eu faço um triângulo equilátero? Desenho aqui a primeira aresta, de um tamanho qualquer, ponta seca do compasso no comecinho dessa aresta, vai até o final para marcar o tamanho dela, cruza aqui em cima um arco, né? Faz um arco para determinar onde pode estar o vértice superior, sem mexer na abertura do compasso, espeta ele aqui na extremidade, cruza aquele arco inicial. Eu vou ter aqui a extremidade, né? Aí é só ligar o começo e o finalzinho dessa aresta com esse ponto em cima, eu vou ter um triângulo equilátero. A partir desses vértices, eu vou desenhar 3 circunferências iguais, que vão ser aquelas bolinhas das extremidades do meu spinner. Então, este já é o segundo passo. Feito isso, eu vou achar aqui as alturas deste triângulo aqui. Então, eu vou pegar a partir deste vértice, traçar uma perpendicular a esta aresta, uma perpendicular aqui auxiliar, e venho aqui para baixo, até qualquer lugar aqui, que eu sei que passou da metade, tá bom? Aí eu pego esse outro vértice e vou traçar aqui uma perpendicular a esta outra aresta. E vou fazer a mesma coisa com este vértice aqui, tá? Não sei como é que traça perpendicular, não lembro, não tenho os quadros, sei lá. O que dá para fazer? Dá para achar aqui, ó, a metade deste ângulo. Como assim? Ponta seca do compasso aqui, abre até qualquer tamanho e traça um arco. Com esse arco vou ter 2 pontos, um ponto em cima e um ponto embaixo. Acho o ponto médio deste arco. Aonde deu o ponto médio aqui, liga este vértice com o ponto médio, eu vou ter esta reta. Tá bom? E repete isso nos 3 lados. Então, eu vou ter 3 auxiliares que vão me fornecer o centro, onde vai ser um centro que eu posso traçar uma circunferência, aquela circunferência do meio do spinner, e uma outra circunferência externa, aonde vai servir para eu fazer aqueles arcos externos do spinner. Então, a partir desse centro, traço uma circunferência de tamanho qualquer, que vai ser o centro do spinner de vocês. E aí, olha, ponta seca do compasso no vértice superior do triângulo, eu posso escolher qualquer abertura, desde que eu mantenha nos outros lados. Escolho qualquer abertura e venho aqui, ó, deste arco de circunferência até aqui, sem mexer no compasso, ponta seca aqui, ó, e traço ele aqui embaixo também, ponta seca do compasso aqui e traço aqui. Então, esses 3 arcos externos, eles são limitados por essa circunferência que eu criei azul, de tamanho qualquer. Tá bom? Então, repetindo, encontrei o centro, tracei minha circunferência vermelhinha aqui, que é o meio do spinner, depois eu traço uma circunferência em azul aqui, ó, passando pelo ponto, pelos vértices do meu triângulo. Vai ser uma circunferência auxiliar. E aí eu faço esses 3 arcos externos. Bom, só está faltando para acabar o spinner fazer os arcos concordantes aqui, né? São os corpos dele aqui e aqui embaixo, ó. Então, se eu quero um arco que concorda com este aqui, o que eu tenho que fazer? Lembra da teoria concordância de arcos? Eu vou traçar uma reta auxiliar que vai do centro do arco até o final dele. Traço uma reta auxiliar, tá? Essa reta começou aqui, ó, no centro do arco, foi até o final e vem para cá. E em qualquer lugar que eu colocar a ponta seca do compasso nessa reta e abrir o compasso até o final desse arco e traçar uma nova circunferência, vai ficar um arco concordante. Só que eu quero uma circunferência nova agora, um arco que concorda com esta circunferência e com essa circunferência, porque ele vai estar aqui embaixo também.
Então, eu vou procurar aqui a reta também que concorda com este arco. Então, ponta seca, eu vou pegar uma reta que começa nesse vértice, vai até o final do arco e traço uma reta. Aonde essas duas retas auxiliares se encontraram, eu vou ter o centro do arco que concorda com essa circunferência de cima e com essa circunferência de baixo. Então, eu ponho a ponta seca do compasso aqui, abro até esse arco e traço a reta concordante. Olha que bonitinho que tá ficando, né? E vou fazer isso para os outros lados também. Então, eu vou ver aqui, ó. Eu vou traçar uma reta auxiliar deste ponto até o final do arco, deste arco aqui. Outra ponta, eu vou colocar aqui, traçar uma reta, né? Vou pegar a réguinha e colocar, vou daqui, desse centro aqui até o final desse arco e continuo. Achei o outro centro de concordância. Ponta seca do compasso aqui, abro até o final daquele arco e traço minha curva concordante. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. E aqui embaixo também. E tracei. O meu saiu aqui da minha transparência, mas vocês sabem como é que faz, né? Então, aí vocês têm o spinner desenhado. Perfeitinho, olha que bonitinho. Então, este é um desenho que é para fazer e me entregar depois, que a gente vai combinar quando. Tem o spinner e tem a lâmpada. A lâmpada tem um monte de medida aqui. Eu vou deixar junto com esses slides uma folha que tem lá o spinner e tem a lâmpada, mas não se preocupem com as medidas. O que é importante que vocês façam? Importante, ó, essa concordância de arco aqui, ó. Eita, vamos voltar lá. Tá vendo que aqui tem um arco, ó, que vai para fora e depois um arco bem grande aqui para dentro, depois um arco para fora de novo. Então, aqui eu tenho 3 arcos. Este é um, daqui até aqui é outro, e daqui até aqui é outro. Como é que a gente faz essas concordâncias, né? Se a gente tiver um triângulo, fica mais fácil. Esse triângulo não precisa ser equilátero. Só que este lado tem que ter o mesmo tamanho que este lado. Então, vai ser um triângulo, pode ser isósceles. São 2 lados aqui iguais e um diferente. Então, escolha um tamanho qualquer para esta aresta do triângulo, tá? Seria legal aqui, daí você pode abrir o compasso em qualquer tamanho, ponta seca do compasso aqui, marco embaixo, ponta seca do compasso aqui, cruza lá, achou outro vértice, fez um triângulo isósceles. Com centro, né, nesses vértices, vocês terão essas curvas que se concordam. Então, vocês vão tentar fazer essa lâmpada e também me entregar, legal? Qualquer dúvida, a teoria de tangências e concordâncias é essa. A gente vai se falando, vocês me escrevam, a gente pode depois, se vocês quiserem, marcar uma reunião, uma aula, para a gente ir tirando dúvidas ao vivo, conversando, tá certo? E se forem dúvidas pontuais, podem mandar aqui por esse ambiente nosso mesmo, manda por e-mail, tá bom? A gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada pela paciência, pela atenção, e eu espero que vocês consigam fazer, né? Só ter paciência aí, pega um café, um chocolate, né? E vai fazendo aos pouquinhos que dá certo, tá bom? Até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau.